E aí, pessoal, beleza? Ravan Leão na área, aqui no processo concurso, focado na tua aprovação, tá? Direitos Humanos hoje é a disciplina que a gente vai trabalhar aqui para a tua aprovação. Você que faz concurso, seja em qualquer área, policial ou AB, e também nas áreas sociais ou nas áreas ligadas à defesa social no sistema socioeducativo. Os direitos humanos sempre são cobrados, ok? Então, vamos para cima, a gente está fazendo uma preparação aqui que abrange todas essas áreas para somar com a tua aprovação. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Ravan Leão, trabalho leis especiais, direitos humanos e criminologia aqui no processo concurso. Estou aqui hoje para somar na tua aprovação, trabalho enquanto agente de segurança no sistema socioeducativo do DF, sou advogado não militante, aprovado recentemente no DPEM em 2021, na Polícia Penal 2022. Então a gente vive o que a gente entrega. Esse é o nosso foco aqui no processo concurso. Sem mais delongas, vamos entrar no conteúdo, beleza? Tranquilo, vamos para a tela. Olha só, gente. Lembrando aqui, ó, teoria. Olha o que é mais recorrente nesse tipo de concurso de direitos humanos. Teoria geral. O que é teorizar, professor? Traz para mim rapidamente. Professor, o que é uma teoria geral? Teorizar é pegar um todo e dividir em partes. Teoria do crime, aí tá lá, crime. Aí quando eu faço a teoria dele, teoria do crime, eu faço a árvore, que aí vem fato típico, ilicitude e culpabilidade. Então eu estou pegando um todo, que é o crime, estou picotando. Quando eu utilizo a emblemática de direitos humanos enquanto disciplina de concurso, eu vou detalhar as suas características, os seus princípios, tá? Os seus sistemas de proteção, alguns fatos históricos, marcos teóricos, a função da Declaração Universal dos Direitos Humanos e de tantos outros instrumentos de direitos humanos aqui, tá? Quanto conceituação e etc, beleza? Vem pra tela. A gente vai trabalhar aqui, ó, conceito, terminologias, estrutura normativa, fundamentação dos direitos humanos, como se deram esses direitos humanos em sua afirmação histórica. A direitos humanos e a responsabilidade do Estado. Quando um agente do Estado falha, quem é responsabilizado? O Estado deve indenizar? Sim, vamos trabalhar isso. Direitos humanos na própria Constituição e uma política nacional. E aqui nós temos o nosso grandioso PNDH de número 3, ok? E nossa Constituição e as nossas relações com os tratados internacionais de direitos humanos. A gente trabalha com aqueles de PCD, mais o Tratado de Racismo que está ali no bloco de constitucionalidade em nível de direitos humanos aqui constitucionais, ok? Beleza, vamos andando. Aí vamos começar aqui, ó, teoria geral dos direitos humanos, conceitos, terminologias, estrutura normativa e fundamentação. Conceito. Conceitos básicos do direito internacional dos direitos humanos, tá? Direito internacional humanitário. Primeiramente, pessoal, vem comigo aqui, ó. Antes de propriamente iniciarmos o estudo sobre a disciplina Direitos Humanos, a gente vai entender o direito internacional. E o direito internacional ele tem algumas diferenciações. Eu tenho o direito internacional dos direitos humanos, direito internacional do direito humanitário, aquele ligado à questão da guerra, direito internacional de refugiados. Tem uma diferenciação. E ainda tem uma diferenciação com os direitos fundamentais. A gente vai ver tudo isso aqui, tá bom? Então fique de olho aqui. Então o que é um direito? Vem da palavra que é reto. Direito é um bem. Direitos humanos são os bens usufruíveis pelos seres humanos. Quais bens são esses, professor? A vida, a alimentação, a moradia, a liberdade, os direitos políticos, os direitos sociais e econômicos. Tá? Os direitos de todos, como por exemplo o meio ambiente, direito de tecnologia, direito de paz, são direitos de todas as pessoas do globo terrestre. Então, essa é a fonte principal, né? Entender que os direitos são ligados à existência do ser humano, tá bom? Beleza. Aí vamos aqui. Direito internacional. O que são os direitos internacionais, pessoal? O direito internacional são normas jurídicas que regulam as leis dos estados. Então aqui eu tenho Brasil e aqui eu tenho Estados Unidos da América. As leis que ligam esses países,
a gente está dentro do direito internacional, tá? E aí eles podem ser chamados de acordos, de tratados, de convenções, emendas, protocolos, tá? E outras nomenclaturas. E aí eu tenho o direito internacional público e privado. O público é aquela relação de interesse coletivo, que envolve países ou países e pessoas. Beleza? E eu tenho o direito internacional privado. O que é o direito internacional privado? É aquela relação entre os indivíduos, tá? Olha só a diferença. Subdivide-se em direito público e privado. O direito internacional público representa o conjunto de princípios que regulam as relações jurídicas dos estados entre si. Então, Estado A e Estado B, aqui nós temos essa relação do direito internacional público. E, portanto, os indivíduos não são sujeitos imediatos da sua norma, eles são sujeitos mediados, as normas vêm de modo imediato. E aí a gente vem aqui para o direito internacional privado. Ele tem como objetivo resolução de conflitos de jurisdição internacional. Incumbe-lhe definir qual é a lei que é aplicável para a condição jurídica do estrangeiro. Então, esse direito privado, eu tenho aqui uma lei A, lei B, lei C, que vão atingir o indivíduo X. Eles vão identificar qual dessas leis vai ser aplicada a esse indivíduo no âmbito internacional. Ponto número 4. Outro ramo do direito internacional é o direito internacional humanitário. Falou direito internacional humanitário, você já lembra da palavra guerra. Está muito ligado a relações de guerra, tá, pessoal? Olha só, nesse caso, trata-se das normas que, em tempos de guerra, protegem civis que não fazem parte do conflito, pessoas inocentes, portanto. O direito internacional humanitário procura limitar ou minimizar o sofrimento humano inerente aos confrontos armados. Me coloca na tela rapidamente. Olha o que ele quer dizer para vocês. Que esse direito internacional humanitário, ele é um direito que regula o conflito armado entre países ou dentro de um mesmo país, mas numa condição de guerra. Não uma condição de segurança pública e criminalidade, como, por exemplo, posso citar no Brasil, Rio de Janeiro, ou a criminalidade, por exemplo, lá na Cidade do México. Não é isso. Ele está falando de um conflito de guerra, um conflito armado de guerra. E aí, para tirar um pouco desse poder, desse superpoder que o Estado tem, a gente precisa de uma norma que regulamente esses conflitos, evitando a questão de utilização de envenenamento, de bomba atômica, de armas de destruição em massa, né? De xenofobia, de morte coletiva das pessoas inocentes na guerra. Por exemplo, um cidadão comum que se envolva na guerra, mesmo não estando no exército, ele sim poderá sofrer uma retaliação militar ali. Agora, o cidadão que é comum, não está na guerra, ele não pode receber nenhum tipo de agressão militar nessa guerra. Essa é a diferença, tá bom? Vamos para a tela. 5. Direito humanitário, ele tem princípios, tá? Atenção, que isso aqui, ó, vou até colocar aqui, ó, caiu na PMDF. Naquele concurso da PMDF de 2018, caiu isso aqui, tá? Quais são os princípios que regem o direito humanitário? O princípio da humanidade. Primeiro, entender que nós estamos lidando com ser humano. Necessidade militar. É analisar é necessária a intervenção militar, uma relação diplomática poderia resolver isso aqui. Proporcionalidade, tá? Eu não vou matar pássaros com canhões, tá? Proporcionalidade. Aí vê que teve um ataque, por exemplo, a 6 pessoas. Aí vai lá o país, contra-ataca, mata 500 mil pessoas. Isso aqui tá errado, é desproporcional. Limitação. Limitação é que não é possível todo tipo de armamento.
deve ter limite. Não pode envenenamento, não pode a arma atômica, não pode escravidão e tantas outras atitudes que são vedadas no âmbito de um confronto armado, tá? E a distinção. A distinção é entender quem está ou não inserido no conflito, tá bom? Cuidado, isso aqui já caiu na prova. 6. Os direitos humanos. E agora, professor? O que são os direitos humanos? Eles não são uma concessão. O Estado não está dando um presente, tá? Eles são inerentes à existência humana, tá? O João Batista Reckenhoff coloca isso. Então aqui a gente tem aquela questão existencial. Os direitos humanos são existenciais. Sem eles não tem como existir essa nossa vida nesse globo terrestre aqui enquanto seres humanos, tá bom? É proteger o ser humano em todos os sentidos. 7. O doutrinador constitucionalista, tá? Ele trouxe aqui, Alexandre de Moraes, que são um conjunto institucionalizado, ou seja, positivado. O que significa positivado? Em direitos escritos, tá? De direitos e garantias de ser humano que tem por finalidade respeito à sua dignidade por meio de condições mínimas de vida, do desenvolvimento de personalidade humana. Mais uma vez ele trouxe duas palavrinhas aqui, ó. Dignidade e condição existencial de vida. E Flávia Piovesan, ela já coloca que os direitos são inerentes à existência humana. Novamente, a palavra existência. E objeto de regulação internacional. Boa. Caminhando. Aqui, pessoal, quero deixar um alerta. Vem comigo aqui, ó. Se cair na tua prova a origem da palavra dignidade da pessoa humana, ela remete ao termo dignitas humana, remete ao termo dignita humana. Essa palavra vem de São Tomás de Aquino, lá na Idade Média, e de lá para cá ela vem sofrendo modificações positivas. E a dignidade da pessoa humana, para a banca CESP, ela é o super princípio, ou maior dos princípios em direitos humanos. Vou até deixar anotado aqui, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, dignidade da pessoa humana vem de dignitas. Dignitas humana, São Tomás de Aquino. Beleza? E para a banca CESP é o super princípio, tá? Já caiu em prova, fica de olho. Beleza? Direitos humanos e direitos fundamentais. Antes de explicar aqui, teoricamente, já vou deixar um resumo logo de início. Porque às vezes a gente explica uma situação e faz o resumo ao final. Então eu já entrego logo o resumo já para ficar quente na mente. Depois eu detalhe. Olha para mim, abre na tela aqui. Ó, direitos humanos, dignidade da pessoa humana, existência humana, proteção humana. Todo o núcleo da oração, ela vai estar em volta, né, desse termo aqui. Todo o núcleo da frase vai estar em cima dessa terminologia. Dignidade, tá, da pessoa humana, proteção ou mínimo existencial. Beleza? Quando eu digo direito fundamental, também está nesse núcleo. E qual a diferença dos dois, professor? Já que também um está ligado à dignidade, à existência e há também a questão de proteção. É a sua abrangência. Direitos humanos, eles têm um efeito mundial, global, universal, para todos. Os direitos fundamentais, por sua vez, ele tem um efeito intrapaís, ele está com força na própria Constituição de um Estado. Então, o direito fundamental são direitos humanos que estão positivados, escritos numa Constituição. E os direitos humanos são os mesmos direitos, porém abertos, inspirados por costumes ou normatizados para todas as pessoas do universo.
Então essa é a grande diferença, é a abrangência de tais direitos, tá bom? Vem comigo aqui na tela. Então, direitos fundamentais, a sua abrangência é a Constituição. E direitos, eles podem ser vindo do costume ou pode ser escritos, como por exemplo a DUDH, tá bom? Só que a diferença é que a abrangência na CEF é a abrangência dentro do Estado. E esse aqui, a abrangência dele é universal. Tem alguns que dizem que não, mas a regra é universal. Olha aqui o ponto número 1. Costuma-se apontar como sinônimos os termos direitos fundamentais e direitos humanos. Contudo, tecnicamente não se confundem. A primeira expressão, ou seja, a primeira expressão, ele quer dizer o quê? Direitos fundamentais. Um elemento anafórico aqui, né? Direito fundamental. Deve ser aplicada dos direitos dos seres humanos reconhecidos e positivados, ou seja, escritos na esfera do direito constitucional positivo. Enquanto a segunda, ele está falando de quê? Dos direitos humanos. Quer falar aqui, ó. Direitos humanos. Direitos humanos deve ser aplicada para os direitos reconhecidos em documentos do direito internacional, por se referir a uma proteção humana de modo geral. Então a diferença de direito fundamental e direitos humanos está na abrangência, onde eles acabam atingindo, ok? Beleza? Vamos pegar agora, pessoal, um pouco da afirmação histórica dos direitos humanos. Como esses direitos humanos eles ocorreram, professor? Eles surgiram do nada? Não. Nós temos um período da Idade Antiga, Idade Média e Idade Moderna, tá? Na Idade Antiga, vai de 4.000 anos antes de Cristo a 476 depois de Cristo, com a queda do Império Romano. Nós temos um período aqui, aquele período do olho por olho, lembra? Olho por olho. E o dente por dente. Beleza. Aí eu vim com a Idade Média. Idade Média, destaque total para quem? Para Inglaterra e para a Igreja Católica. Com a queda do Império Romano, a tomada de Constantinopla, 1453. É importante, pessoal, entender esse lapso temporal aqui, tá? Montem uma linha do tempo e vão fazendo isso. E a Idade Moderna, pós da tomada de Constantinopla até a Revolução Francesa, né? Do Jean-Jacques Rousseau, né? O Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. E a contemporânea é da Revolução Francesa para aqui. Aqui nós já tivemos duas grandes guerras, lembra? Primeira Guerra e Segunda Guerra. Beleza. Aí vamos mostrar aqui um pouquinho. Nessa afirmação histórica, o que você precisa lembrar? Da Idade Antiga, ficar de olho na Lei das 12 Tábuas, tá? É uma antiga legislação que vem do direito romano, que ela traz a ideia das normas escritas, né, em tábuas, então por isso que ela tem esse nome. Depois nós tivemos um período axial, 500 a.C., com a ideia de aparecimento do espírito, né, o ser humano ganha essa ideia de espírito. 539 tivemos o Ciro o Grande, primeiro rei persa que libertou os escravos da Babilônia. E ele escrevia os seus direitos de libertação num cilindro de barro, tá? Cilindro de barro foi Ciro. Lembrando que Ciro tem um parentesco com, no futuro, Alexandre o Grande da Macedônia. Lembra disso? Beleza. Ele libertava escravos, declarou que todas as pessoas tinham o direito a escolher sua própria religião, estabeleceu igualdade racial. Estes e outros decretos foram registrados no cilindro de argila, tá?
aqui falando da atuação de Ciro. Então ele era progressista. Nessa época aqui ele já tinha uma ideia progressista, ele já queria liberdade para as pessoas. Aí aqui em 1700, tá, nós tivemos aqui, lá na Babilônia, o Código de Hammurabi. Além de castigos cruéis, o Código de Hammurabi pregava o olho por olho, dente por dente, proibia os súditos de escolher religião, desfavorecia determinadas classes e davam vantagem a outras, tá? Mantinha pessoas escravas. Isso tudo aqui, ó, é o fim da Idade Antiga. Aí na Idade Média, pessoal, muita atenção aqui, ó. Rei João Sem Terra, princípio da legalidade. Me coloca na tela aqui rapidão. Olha só, se cai na tua prova de onde surge o princípio da legalidade, saiba que esse princípio surge da Magna Carta do rei João Sem Terra, chamado rei John Lackland. Esse rei, ele estava tomando ações criminalizando pessoas a bel prazer, e aí os poderosos daquela época criaram limites para ele, onde surge o nulla crime, nulla poena sine lege, ou seja, o princípio da legalidade criminal, com a ideia de limitar essa prepotência estatal para que aquele rei daquela época conseguisse ter mais condições de... que ele não tomasse um comportamento que trouxesse prejuízos para seus súditos, ok? Então, se cai lá, princípio da legalidade, rei João Sem Terra, Magna Carta, lá da Inglaterra, beleza? Tranquilo. Aí, olha só, outra aqui, ó. Ainda na Idade Média, a gente teve a Petition Rights, que é a carta de petição, também veio da Inglaterra. A Inglaterra tem grande influência no direito. Lei do habeas corpus, ou seja, essa ideia do corpo livre, já é aqui também. Declaração dos Direitos da Inglaterra, lembrando que esse documento aqui ele era muito focado no continente antigo, né, no antigo mundo. Ele ainda não era um documento mundial, era mais ali para aquela área europeia ali, tá? A gente teve aqui também, em 1787, a Constituição dos Estados Unidos. Então aqui, ó, a gente já sai da Idade Média e entra na Idade Moderna. Estados Unidos, com a ideia de independência, a gente vem com a Constituição Francesa, a nossa primeira Constituição de 1824 também são documentos já dessa Idade Moderna. Caiu na tua prova, marcos históricos, tema de concurso, caiu isso aqui, ó. Quais são os marcos históricos? Independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, Segunda Guerra Mundial, que foi de 39 a 45, é isso mesmo. A Primeira Guerra Mundial, salvo engano, ela foi de 14 a 1918, não é isso? É isso mesmo. Salvo engano é isso, dá uma conferida aí. A primeira guerra, tivemos a Primeira Guerra Mundial, a segunda eu estou com plena certeza aqui, de 39 a 45. Confira aí a data da Primeira Guerra Mundial, beleza? Tranquilo. Tivemos um marco teórico, ou seja, são obras, são livros. Desse marco a gente tem um tratado sobre o governo de John Locke, o Contrato Social de Jean-Jacques Rousseau, aquele que é precursor da Revolução Francesa. Beleza? Marco jurídico, a própria Constituição é um documento que normativa, tá? A Declaração Francesa dos Direitos do Homem, que ainda era focado na Europa. E a DUDH, que vem de uma resolução 217A3 de 10/12 de 1948, que é chamada uma soft law, soft lei, né? Uma lei leve. Por quê? Vem comigo. A DUDH, pessoal, ela não é um tratado. A DUDH não é um tratado, não é uma convenção, não é um protocolo. Por exemplo, no Brasil, a DUDH ela não tem uma força vinculante
pelo que preconiza a nossa estrutura jurídica do STF com base na nossa Constituição. Lá no artigo 5º, no parágrafo 3º, informa que tratados ou convenções aprovados em votação nas duas casas em 2 turnos por 3/5 dos membros de cada casa terão valor constitucional, porque eles foram aprovados igual a uma emenda constitucional. E esses tratados são o Tratado de Pessoa com Deficiência, o protocolo dele, o Tratado de Marrakech, que é deficiência visual, e um Tratado de racismo. Só esses. Tá? A DUDH não foi aprovada dessa forma. E aí ela é tida como uma mera resolução para concurso público. Há um concurso ou outra que entende que ela tem força vinculante. Aí na hora de fazer o seu concurso, você dá uma pesquisada na sua banca, qual é a banca que entende que ela tem força vinculante, qual que não tem. Um exemplo, em 2010 a banca CESP entendia que ela tinha força vinculante. Em 2018, em 2010 ela entendia que não tinha força vinculante. E em 2018, na prova da ABIN, a banca decidiu por cobrar essa força vinculante. Só que aí, como ela já tinha uma posição diferente, acabou se anulando, por ser muito divergente isso na doutrina. E aí, o que prevalece é que ela não é vinculante. Isso, inclusive, caiu na Polícia Militar de Tocantins, salvo engano, em 2021, ou foi 20. O último concurso da Polícia Militar de Tocantins cobrou-se esse tema, tá bom? Beleza, vem aqui, vou mandando. Mais uma vez, para reforçar, quais são os direitos humanos? São aqueles ligados à existência humana. Está no objeto de regulação internacional. Então, direitos humanos para todo o globo, né? Lembra da abrangência? E direito fundamental é um globo menor, porque são aqueles escritos para um Estado na sua Constituição. Beleza? Ficar de olho, a abrangência aqui é menor. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Quais são os princípios, professor? Quais são os princípios dos direitos humanos? Eles se baseiam em quê? Eles vêm de onde? Tá? Isso aí a gente vai começar no próximo bloco. A gente vai encerrar esse bloco agora. E o próximo bloco a gente vem dando continuidade ao nosso curso de Direitos Humanos. Ok?